Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje vamos falar sobre a nossa motivação em dar conta das coisas. Eu já fiz um vídeo aqui falando que a gente não precisa dar conta de tudo, e sim das coisas que são essenciais para nós. Vou deixar o card aqui. E também já fiz um vídeo aqui com dicas práticas de como dar conta do que precisamos dar conta. E hoje eu vou falar um pouco sobre a motivação para isso. Então, muitas vezes a gente se sente sobrecarregado, a gente sente que não tá dando conta, a gente sente que vai explodir a qualquer momento com tanta demanda que a gente tem, com tantas coisas que tem para fazer. E, enfim, depois que você assistir esse vídeo e entender o que realmente a gente precisa dar conta e também entender como dar conta de forma prática, né, realmente no dia a dia, eu vim falar um pouquinho também sobre o que te motiva a isso. Mesmo que você coloque essas dicas em prática, ainda pode parecer difícil para você, porque a sua motivação pode estar no lugar errado. Primeiro que aqui, gente, eu tô falando de qualquer coisa que você precise dar conta. Seja estudos, seja serviço, seja sua casa, seus filhos, ministério na igreja, ministério não é da igreja, mas que o rei te deu para você administrar. Enfim, tudo isso em um lugar só. Primeira coisa, os propósitos que Deus te deu. Essa é uma motivação muito clara e que você tem que se fortalecer todos os dias aqui, para Deus te lembrar todos os dias, nas orações, no que Ele fala com você, a sua motivação real, que é cumprir os propósitos dele nessa terra. Para além disso, na Bíblia também nos fala que nós devemos fazer as coisas para as pessoas como se estivesse fazendo para o próprio Deus e não para as pessoas. Então, claro, nós fazemos as coisas por amor ao nosso esposo, aos nossos filhos, ao trabalho que Deus nos deu e ao servir naquele trabalho, aos estudos que vão edificar um reino de alguma forma, mas também temos que entender que aquilo não é só por aquilo, sabe? Eu não faço aquilo só para o meu esposo ou para os meus filhos. Eu faço para engrandecer o reino de Deus primeiramente. Se eles são beneficiados com isso, glória a Deus, porque está edificando a família que Deus te deu, que é o nosso primeiro ministério para quem é casado, é a família. Então, a partir do momento que você faz algo para sua família, você está edificando o reino e você está fazendo a sua família feliz como Deus quer. Mas que você faça tudo entendendo que você fez para Deus. Não é porque, meu esposo merece que eu faça isso, meu filho merece que eu faça isso. Até porque o amor que Deus nos ensina não é por merecimento, e sim por graça. Então que venhamos a amar aos outros e fazer pelos outros sem merecimento, assim como Deus nos deu graça imerecida. Na Bíblia ele fala sobre isso, ele fala, eu fiz sem pedir nada em troca, então vocês também façam sem pedir nada em troca. Então quando você estiver fazendo alguma coisa, mesmo que você sinta que, sei lá, seu chefe não merece, seu filho não merece, entenda que quem merece é o Espírito Santo, quem merece é Deus, e você está dando honra a Ele e não só as pessoas a quem você está fazendo bem. E aí eu vou te lembrar que com toda a grandeza que Jesus tinha, ele se fez homem, ele serviu em muitos momentos, né? Ele veio aqui na Terra para nos servir, mas eu queria trazer um momento específico onde ele serviu. Ele tirou a capa dele, como se ele estivesse se despindo da sua honra, e foi lavar os pés dos discípulos. Gente, vocês realmente acham que Jesus precisava fazer isso? Não. Ele não precisava nem ter morrido pela gente. Ele quis se dar por nós. Do mesmo jeito, ele quis se dar para os discípulos quando ele tirou a sua capa, como se ele estivesse deixando de lado a sua honra, a sua glória, a sua grandeza, para que ele pudesse servir aos discípulos lavando os pés deles. Eu lembro que Pedro, nem quis que ele lavasse os pés dele. Ele falou, não, você é muito grande para isso, você não pode fazer isso, porque eu sou muito pequeno, eu sou indigno de você lavar os meus pés. Mas aí Jesus falou, cara, se eu não lavar os seus pés, você não pode ser meu discípulo. E aí Pedro falou, então lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava tudo. Então, assim, Deus se fez humilde para que ele pudesse lavar os pés dos discípulos. E ele falou, eu tô fazendo isso para que vocês entendam e façam assim como eu. Eu lavo os pés de vocês hoje para que vocês lavem os pés de outras pessoas. E aqui ele não tá falando de lavar pés, Ele tá falando realmente quando você se dá, quando você de certa forma até se humilha para fazer algo. Então, por exemplo, quando você faz algo na sua casa, no seu serviço, enfim, e você acha que você está fazendo muito, que você está sendo muito bondoso, que você está sendo maravilhoso e que as pessoas têm que ser gratas por aquilo que você estava fazendo, cara, Jesus tirou a própria capa dele e lavou os pés dos discípulos. E ele fala pra gente fazer como ele fez. Então, assim,
você tá só engrandecendo o reino, você tá fazendo para Deus, você não tá fazendo nada de extraordinário, sabe? Se o próprio Deus teve essa humildade, o mínimo que nós podemos fazer é agir como ele e entender que a glória vai muito além de você fazer algo e ter reconhecimento aqui na terra, e sim ter o reconhecimento do reino, que vale muito mais. E aí eu queria trazer uma passagem lá em João 13, 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, o que tem te movido a fazer o que você precisa fazer? Porque o que precisa te mover é o amor, entende? Para além de a gente amar a Deus incondicionalmente e fazer por Ele, nós precisamos amar as pessoas como Ele nos amou. Então, se Ele nos ama sem barreiras, sem poréns, sem limites, nós também precisamos aprender a amar como Ele ama. E aí, como que a gente pode aprender a amar dessa forma tão sobrenatural que a nossa carne não tem competência para fazer? A nossa carne, ela quer amar por condição. Se fulano for bom para mim, eu vou amá-lo. Se meu esposo fizer como eu quero e me agradar, eu posso amá-lo. Mas aí é amar por conveniência, né, gente? Amar porque você está sendo beneficiado ali. Mas quando você ama, independente se a pessoa faz ou não, e é claro, né, tem que ser recíproco, óbvio, mas quando você faz sem esperar em troca, aí é que você está fazendo como Deus quer que você faça e também como Ele nos ensinou a fazer, amando incondicionalmente, não porque a pessoa fez algo bom, aí você vai retribuir com amor, ou porque ela te agrada em determinadas coisas e aí você vai amá-la. Não, amor não é só sentimento, amor é atitude. Então todos os dias quando você escolhe fazer algo, servir na sua casa, servir na sua igreja, servir no seu serviço, você está amando, você está tendo a atitude de amor. E é isso que Deus quer de nós. Para além disso, a gente só aprende a amar como Ele ama quando a gente se parece com Ele. E como que a gente começa a se parecer com Deus? Quando a gente tem intimidade com Ele. Quando você fica passando muito tempo com um amigo ou com um familiar, você começa a usar os trejeitos que Ele usa, você começa a falar como Ele fala, você começa a zoar como Ele zoa. Então que seja assim com Deus, sabe? Que nós venhamos passar tempo com Ele e começar a transparecer como Ele é. Quanto mais você passa tempo com Deus, mais você sabe amar como Ele ama, mais você sabe agir como Ele age, mas você vai conseguir servir como Ele serve e amar incondicionalmente. Aí, a partir do momento que a sua motivação está nisso, em servir ao reino e amar o seu próximo, aí sim sua motivação está no lugar certo. Quando você faz uma comida por fazer, é uma obrigação. Então você pode fazer toda a sua vida com desgaste, com desgosto, como se realmente você estivesse sendo obrigado àquilo. Mas a partir do momento que você entende que quando você faz comida, você está engrandecendo o reino, você está glorificando a Deus e você está amando como Ele nos amou e como Ele nos ensinou a amar o outro, aí sim a sua motivação está no lugar certo. Aí sim, mesmo sem gostar de cozinhar, você vai sentir afeto quando você está cozinhando, você vai sentir que você está fazendo muito mais do que cozinhar, mas sim cumprindo a palavra de Deus. É um exemplo que eu tô dando aqui, pode se aplicar a qualquer serviço que a gente faça em qualquer âmbito da nossa vida, mas realmente é muito aplicável no sentido de quando você faz por amor, quando a sua motivação é essa, tudo faz sentido. E como a Raizane Cássio fala, nada como estar cansado pelos motivos certos. Então, a partir do momento que você tá cansado, você tá ali com várias demandas, mas que faz sentido pra você, que é aquilo que te move e a sua motivação tá no lugar certo, as coisas se tornam mais leves. Você está cansado, mas você fez por amor. Então hoje eu venho te convidar a passar mais tempo com Deus, ter intimidade com Ele para que Ele te ensine a amar como Ele ama e a se parecer com Ele cada dia mais. Espero ter ajudado. Comenta aqui também o que te motiva a fazer o que você faz. Comenta aqui embaixo também vídeos que você gostaria de ver por aqui. E também compartilha com pessoas que você acha que vão ser edificadas por esse vídeo. Curte o vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo importante, interessante e que ele venha alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar acompanhando e assistir os vídeos que já foram postados aqui. E me segue também lá no Instagram, que é Amor do Autor. Um beijo, fiquem com Deus.